pessoal, a aula de hoje tem como título Formação Política na Grécia Antiga e o Conceito de Cidadania. Logo de cara já dá para entender que a gente vai falar um pouco de história, né, lá do passado, da civilização grega, mas também de uma coisa que é muito importante para nós hoje, que é a cidadania. Já parou para pensar qual é o papel da cidadania na sua vida? Você se sente cidadão? Quero que você reflita ao longo dessa aula para a gente encerrar junto aqui. Primeira coisa que eu vou trazer para a discussão é esse tema sobre Grécia Antiga. De que Grécia a gente está falando? Isso porque Grécia hoje é um país, é um Estado-nação independente, tem um território bem definido, tem uma forma de governo. Quando a gente está fazendo essa referência aqui de Grécia Antiga, estamos falando de uma Grécia de outros tempos, que se chamava para eles, né, de Hélade, que teve uma dinâmica histórica que a gente vai falar um pouquinho mais. Então vou chamar a atenção para vocês agora de um recurso que a gente tem aqui embaixo, que é uma linha do tempo com alguns dos períodos da história grega. A ideia não é que você decore essas datas ou esses nomes, mas que você perceba que essa civilização que a gente chama de Grécia Antiga, ela teve algumas variações importantes. Por exemplo, esses dois primeiros períodos, eles têm uma relação com Homero, que a quem é atribuída a Ilíada e a Odisseia, que são obras fundadoras, digamos assim, da literatura no Ocidente. Isso é muito importante. Tanto que, olha a divisão, o período que é chamado de pré-homérico, que iria mais ou menos de 2000 até 1100 a.C., e um período chamado homérico, que teria vivido Homero, digamos assim, de 1100 até 800 a.C. Teve também o período arcaico, onde já teve a formação de algumas civilizações na área da Hélade, na área da Grécia, que foi de 800 a 500 a.C., mas ainda não era aquele período que normalmente a gente faz mais referência, que é o chamado período clássico, que teria ido de 500 a 338 a.C., onde se fortaleceram as principais polis, onde teve o surgimento da filosofia. E por último, o período que é conhecido como helenístico, que vai de 338 a 146 a.C., que foi uma época que a Hélade, essa área dos gregos, ela foi conquistada por Alexandre o Grande, da Macedônia. E é um período bastante importante para a gente entender como é que ficaria a Europa depois desse período da Grécia Antiga. Pois bem, vale a gente questionar o que era, para o grego, ser grego. O que fazia ele se sentir parte dessa coletividade. Isso é muito interessante, porque lá na Antiguidade não se pensava hoje como a gente, eu sou brasileiro, você é dos Estados Unidos, não tinha essa ideia muito clara. O que existia era uma noção de pertencimento a uma cultura helênica, como se dizia, né? E essa cultura tinha como principal elemento de distinção a língua. Então era grego aquele que falava grego. Então ser grego era dominar essa língua e fazer parte dessa cultura e desses costumes. Um outro elemento muito importante para a gente entender o que era o ser grego eram as chamadas polis. Polis, é preciso que você preste atenção porque é uma ideia diferente do que a gente tem hoje. As polis, ou poleis, né, eram cidades-estado independentes, militar, financeiramente, com relação às leis. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Existia, por exemplo, uma cidade, Atenas, outra Esparta, outra Micenas. Cada cidade dessa era como se fosse um universo particular. Tinha suas próprias leis, tinha sua própria política, sua própria cidadania. Mas, apesar de diferentes, essas polis, elas se entendiam como parte da Grécia. Olha que interessante. Então esse é um conceito muito próprio da Grécia Antiga. Tinha um pertencimento cultural, embora tivesse uma independência e cada uma se desenvolvesse politicamente separada da outra. É interessante que muitas delas também tinham uma forma semelhante. Tinha a Acrópole, que era um lugar que normalmente era mais alta, onde tinha a Ágora, que era um local de discussão dos cidadãos, tinha a Jerusa, que era uma assembleia de decisões políticas, e em torno da Acrópole tinha a região onde ficava a maior parte da população, que era uma região mais rural, onde havia também a produção de alimentos. Ou seja, mesmo diferente, as polis tinham algumas coisas em comum. Duas polis se tornaram mais conhecidas, Atenas e Esparta. Atenas se diferenciou pelo regime democrático, a gente vai discutir isso já já, né, que surgiu durante o período clássico lá em Atenas.
que se desenvolveu uma forma de participação política muito específica. Já outra muito importante foi Esparta. Esparta não se desenvolveu na forma de uma democracia, mas na forma de uma monarquia, ou seja, um governo de um rei, que tinham 2 reis. Por isso o nome é assim diferente, ó, é diarquia. O que é interessante? Repara, novamente, eram independentes, mas tinham algumas coisas em comum. Tanto em Atenas quanto em Esparta, eram cidadãos, ou seja, faziam parte da vida política, das decisões das coisas daquela comunidade, sobretudo os homens livres. Mulheres, crianças e estrangeiros eram excluídos das decisões. No caso específico de Esparta, as mulheres até tinham uma participação maior na política, mas não era nada parecido do que é hoje. Então, legal. A gente já falou aqui sobre o que é essa Grécia Antiga, sobre como os gregos se entendiam como gregos, sobre a importância dessa organização de cidades-estados independentes, as chamadas polis. Falamos do conceito de cidadania, que era bastante restrito, né? Aos homens livres, sobretudo, e falamos das formas de política, dando destaque a 2, a Atenas e a Esparta. Nesse momento final, para a reflexão da nossa aula, eu vou trazer essa discussão sobre a democracia na Grécia Antiga. A democracia na Grécia, lá daquela época da Antiguidade, está muito relacionada a Atenas, que foi o principal exemplo. No período clássico, que a gente mencionou aqui, Atenas, sob um governante chamado Clístenes, ampliou a participação dos cidadãos no regime político. Todos podiam participar, todos os homens livres, né? Tem que fazer essa restrição, que não fossem estrangeiros, poderiam participar de forma igual nas decisões políticas. Ainda assim, isso era uma grande mudança para o que era mais comum no mundo antigo. Por quê? Não existia uma distinção econômica, por exemplo. Né? Se fosse homem livre e não fosse estrangeiro, poderia participar das assembleias e das principais discussões políticas. Essa ideia de igualdade na participação das discussões, ela foi a grande marca da democracia na Grécia Antiga. E é aí que a gente vai dar um pulo para os dias de hoje. A nossa democracia, hoje em dia, onde se vota, onde a gente acha que todos somos cidadãos, participamos da vida política do nosso país, ela foi elaborada muito depois, vocês vão ver, com a Revolução Francesa, com uma série de outros processos que ampliaram essa noção. Mas, digamos assim, o embrião, a origem dessa ideia de igualdade nas decisões políticas está aqui na Grécia. Para a gente encerrar, eu gostaria que você refletisse sobre uma coisa. Essa noção de democracia, como a gente conversou aqui, de igualdade entre os cidadãos, ela surgiu na Grécia. E ela depois foi ampliada por meio de vários processos históricos, como é o caso da Revolução Francesa, como você ainda vai ver mais para frente. A grande questão é, hoje, se a gente for olhar lá na lei, na nossa democracia, existe uma igualdade de direitos entre os cidadãos, e todos são iguais em direitos perante a lei. Mas será que funciona realmente dessa forma? Ou será que não existe uma distância entre a cidadania no papel e como ela é executada na prática? Pensa sobre esse assunto e até uma próxima.